Então, boa noite, pessoal. Hoje aqui fazendo pelo Facebook, né? Perdoa aí os possíveis tropeços, né? Porque a gente está acostumado a fazer essa live pelo Instagram, mas hoje, excepcionalmente, nós vamos estar fazendo aqui pelo Facebook. E nós vamos estar falando essa noite sobre como que a gente pode usar os jogos de videogame para estimular o aprendizado, né, dos nossos filhos, dos nossos alunos. E o Alan, ele tem uma proposta muito legal. A gente se conheceu numa live, né, que eu participei. Foi sabe, aquelas coisas que esses encontros assim proporcionam para a gente, né? Porque eu amei conhecer o trabalho dele. E aí eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Até porque, né, qual mãe não está se vendo doida, né, Alan, nessa quarentena? Exatamente. E aí vamos tentar usar isso de forma a beneficiar a criança, né? E os alunos, né, as crianças estão em casa e tem aqueles que adoram videogame. E a mãe, essa criança só está no videogame. Mas será que a gente não pode usar esse recurso de uma maneira que seja produtiva para ele? É essa proposta que a gente trouxe hoje. Verdade. Eu já quero iniciar o nosso papo aqui, Cris, agradecendo primeiramente pelo convite. Quero te agradecer muito pelo convite para falar sobre esse projeto que se chama Game Motricidade, tá? E eu quero agradecer as pessoas que estão do outro lado da tela, nos assistindo nesse momento, tendo tantas outras coisas para fazer. E aí tem familiares, tem mães, pais, tem professores que estão do outro lado, tiraram esse tempinho para nos prestigiar e poder ouvir um pouquinho sobre essa proposta. Então, eu queria agradecer você e o público que está nos assistindo, o seu público e também o meu, porque eu já compartilhei no meu Facebook também. Que bom, que bom. Eu que agradeço você aqui por ter aceito o convite, né? E eu queria primeiramente que você se apresentasse. Eu falei um pouquinho sobre você, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Alan? Né? No que você trabalha? Né? Pode ficar à vontade de se apresentar. Meu nome é Alan Santos. Já passei dos 30 anos de idade, tá? Então, isso aí também tem que ser colocado. Tem gente que acha que essa carinha aqui é só para enganar. Já passei dos 30 anos de idade. A carinha engana. Isso. Já tenho quase 15 anos de carreira. E desses 15 anos, 13 já na educação especial. Comecei no Centro de Educação Especial José Reis, em Rio Bonito, onde eu fiquei mais de 10 anos trabalhando nessa instituição. E foi lá que esse projeto começou também. E depois disso, fiz concursos públicos, passei para Itaboraí, passei para Rio Bonito, e depois, consequentemente, há 2 anos atrás, eu entrei em Niterói. Então, através desses concursos públicos, eu tive que sair de Rio Bonito, que era uma escola especial, trabalhava realmente numa escola exclusivamente especial, né, uma instituição de educação especial, onde ali eu aprendi tudo de educação especial ali, porque tinha uma diversidade de deficiências naquele local, então a gente ia convivendo com essas diferenças e aprendendo também com elas. Então, tudo que tinha naquela escola para fazer era teatro, a Alan estava dentro. Era dança, a Alan estava dentro. Era música, a Alan estava dentro. Então, eu era aquele professor que tudo topava. Tudo, eu me metia em tudo, ficava dentro da escola praticamente o dia inteiro e fazendo meu trabalho, experimentando novas práticas pedagógicas. E chegou uma vez que a minha diretora falou assim: Alan, eu gostaria que você fizesse um trabalho diferente com o game. Aí eu, com o game? Como que vai ser isso? E aí eu comecei a pesquisar. Dentro dessas pesquisas, eu achei a game terapia, que é uma proposta realmente mais voltada para o fisioterapeuta. E como eu não era formada em fisioterapeuta, eu falei, como que eu posso trabalhar isso
sem ferir uma questão, né, profissional. Então, eu preciso criar algo em cima disso. Eu preciso ver o potencial que existe no videogame para usar na educação especial. E aí, depois de muito estudar, ver os possíveis videogames, eu encontrei o Xbox 360, que com o Kinect, né? E esse videogame, ele foi me mostrando um potencial muito grande. Vários jogos super interessantes que trabalhavam a cognição, porque aí tinha uma visão pedagógica em cima do jogo. Não era só entreter a criança, né? Não era só fazer a criança brincar, não era só o brincar pelo brincar. Eu comecei a perceber que existia um potencial muito grande naquilo ali, realmente de aprendizagem naquilo ali. E aí eu comecei a estudar jogos. Mas professor ganha pouco, você sabe, né? Tudo tinha que ser devagar. Comprava um jogo no mês, passava 2 meses eu comprava outro. E aí a minha diretora nesse centro, ela comprou o Xbox para ela. Ela tinha esse jogo em casa, levou para a escola. Eu falei, tá aí, chegou a hora. Vou montar o projeto. Sentei dentro daquelas pesquisas todas que eu tinha feito de game terapia, dentro das pesquisas que eu comecei a fazer dos jogos, as minhas experiências jogando também os jogos, que eu tive que praticar, né, Cris? Eu também não sou bobo. Fui jogando. Aproveitou, né? Aproveitando um pouquinho. Quando tinha criança, então, quando os amigos traziam as crianças aqui para casa, vamos jogar. E eu comecei a observar a criança jogando esses jogos e o que ela ia aprendendo e fazendo minha intervenção jogando junto. E aí eu criei um projeto, apresentei na época para minha diretora, ela falou, vamos embora, vamos embarcar nessa. E comecei a fazer essa experiência com crianças especiais. Depois eu tive que sair, porque eu passei no concurso de Niterói, saí dessa escola, mas permaneci trabalhando em Itaboraí, numa escola inclusiva, né? E eu trabalho lá na sala de recursos, no atendimento educacional especializado. E aí, nessa escola, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer esse atendimento também com game motricidade. Mostrei o projeto para a minha diretora, foi aprovado e nós começamos a fazer. E aí, os resultados têm sido incríveis. E foi assim que começou essa ideia de fazer game motricidade, usar de videogame para trabalhar com as crianças. Muito bom. A Ayla mandou uma mensagem dizendo que está aqui com a gente. Eu quero agradecer a ela, porque a Ayla que apresentou a gente, né? E ela é uma parceira nesse projeto. Esse projeto não foi sozinho, ela foi uma parceira, a gente sentou, conversou sobre isso, a gente implementou esse projeto junto, tanto que o projeto tem o meu nome, tem o nome dela também. Então, assim, claro que como eu tinha o videogame em casa, as maiores experiências eram minhas, mas ela colaborou muito com esse lado da pesquisa, né? E foi super interessante. Um abraço, Ayla, para você. Muito obrigada por você estar conosco essa noite. Muito bom, Ayla. A Ayla é fantástica mesmo. Eu tive a honra de cursar o mestrado com ela. Foi muito bom. Pena que mestrado é muito corrido, a gente vai criando laços uns com os outros, meio na correria, né? Mas durou, né? Durou. Isso. É muito bom a gente estar conversando, né, aqui, conhecendo esse projeto e também eu queria convidar você que está participando, a estar compartilhando na sua sala de vídeo, porque é um tema em que muitos pais podem encontrar uma ajuda, professores também, né? Tenho certeza que o Alon vai conseguir trazer para a gente aqui essa noite umas dicas bem legais. Então, compartilha aí, abre uma sala de vídeo, compartilha, anota, escreve qualquer dúvida ou pergunta que você quiser fazer, que ao longo dessa live a gente vai estar respondendo aqui suas dúvidas e suas perguntas. Outra coisa também, provavelmente vai ficar na minha timeline esse vídeo, então você vai poder acessar para você ver outras vezes, tirar dúvidas, tá bom? Então, convida a gente aí, vamos lá, porque é um tema muito interessante.
Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você já falou como que a game motricidade surgiu, né, na sua vida, como que você teve essa ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto em si, né? A gente vai falar sobre a aplicabilidade disso dentro de casa, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho de como que esse projeto surgiu, né? Como que você conseguiu implementá-lo da primeira vez, onde foi? Então, esse projeto começou realmente nessa escola especial, né? Conforme eu contei para você, nessa escola especial. Nós iniciamos com um projeto, na época se chamava Música, Dança e Game Motricidade, porque eu não queria que a coisa ficasse muito... que ele já me visse, hoje eu vou jogar, hoje eu vou jogar. Que ficasse viciado, né? Porque o game tem essa possibilidade de viciar a pessoa, né? Então eu tinha esse cuidado de ofertar muito mais do que só o game. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a trabalhar com música, com dança e a game motricidade. Então cada semana eu trazia uma proposta diferenciada, para que não houvesse essa questão do vício. E também no atendimento educacional especializado foi a mesma coisa. Isso é uma proposta. Na verdade, a game motricidade ela nunca vai substituir o que já existe de proposta educacional. Ela é só mais uma. Ela é para acrescentar mais uma novidade, mais uma inovação para a educação. Então, eu comecei a fazer quinzenalmente os atendimentos com game motricidade em Itaboraí, na sala de recursos multifuncional, com o público-alvo dessa educação especial na perspectiva inclusiva. Só que o que acontece, né, Cris? Criança gosta de jogo. Criança gosta de se divertir. E de videogame, então, né, nem se fala. Então, quando eu comecei a trazer essa proposta da game motricidade, não só o público da educação especial quis participar, as outras crianças também. Então, eu comecei a perceber o potencial também para uma interação social entre eles, entre a criança especial e os colegas da sala. Então, sempre aquele colega especial fazia o quê? Posso levar um coleguinha da sala? Como tem jogos que dá para jogar mais de uma criança, pode sim. Quem que você vai levar hoje? Então, todas as crianças queriam brincar. Todas as crianças queriam que aquele colega especial o chamasse para participar. Então, foi assim que começou. Começou numa escola especial e depois migrou para a escola inclusiva. E aí, o professor ele precisa ter essa sacada, essa sabedoria de perceber, não, nesse ambiente eu posso trabalhar com esse tipo de situação, em outro ambiente eu trabalho de maneira diferenciada. E aí a gente vai experimentando um pouco dessa proposta. Porque quando o projeto é escrito, a gente tem lá um objetivo geral, né? Uma ideia do que pode ser trabalhado, mas é no desenvolvimento dele, né, na prática, que a gente vai percebendo todo esse resultado. Então, foi exatamente o que aconteceu. Começou numa escola especial, e onde eu tinha cadeirantes, onde eu tinha todo tipo de alunos com mobilidade reduzida também, e depois passou para a escola regular, onde eu tinha alunos com altas habilidades, onde eu tinha alunos com outros potenciais, alunos com hiperatividade, e aí eu fui percebendo, não, esse jogo eu também trabalho isso, se eu tiver essa intervenção. Então, essa intervenção pedagógica eu acho fundamental também. É muito bom mesmo. Eu fico impressionada, né, com a capacidade do professor de se reinventar, né? Com a capacidade que o professor tem de ser criativo, e quantos professores criativos tem, né, pelo Brasil afora. E eu estou muito feliz de trazer você aqui hoje para estar falando sobre essa proposta e mostrando para as pessoas, né, que o professor ele consegue fazer, consegue ser versátil nas propostas, que ele está pesquisando, que ele está tentando inovar, né? E que muitas das vezes não é fácil, como você falou, né? O salário não é uma grande coisa. Muitas das vezes o investimento vem do próprio professor, né? É exatamente isso. Opa. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais áreas do desenvolvimento infantil essa proposta pedagógica da game motricidade consegue trabalhar. Nós podemos trabalhar com ela o aspecto social,
dentro da escola, né? O cognitivo também, o psicomotor também. Então, são todas essas áreas, né? Elas meio que se encontram, se você perceber, no jogo, na proposta de game motricidade. Elas se unem, então elas não são trabalhadas separadamente. Então, acho que uma das coisas legais que essa proposta de game motricidade ela traz é isso. Eu consigo trabalhar o social, eu consigo trabalhar o emocional também. Eu não falei antes, eu posso trabalhar o emocional, eu posso trabalhar o cognitivo e o psicomotor. Então, assim, é uma proposta completa. E isso eu acho impressionante. O professor, ele trabalha num game, por isso que eu gostaria muito, nesse bate-papo que nós estamos tendo agora, de diminuir o preconceito, tanto dos profissionais de educação, quanto das famílias, quanto ao uso do videogame na educação. As pessoas vão pensar assim, mas quem é esse louco? Né? Quem é esse professor que está querendo levar o videogame para a sala de aula? Mas esse videogame ele tá sendo levado através de um projeto, através de uma proposta pedagógica estruturada, com objetivos, com intervenção pedagógica. O cognitivo, uma vez que o jogo te solicita uma coisa, solicita para a criança, por exemplo, né? Ele está lá solicitando que a criança imite as suas feições. Se a criança está compreendendo, se ela está compreendendo, houve uma comunicação. Então, daí a gente já pode começar no princípio que está havendo uma comunicação, e se ela está compreendendo, a cognição também está acontecendo. Se ela compreendeu e fez a ação, houve aprendizagem. Entendeu? Fora as outras questões. Psicomotor, muitas atividades dos jogos têm para você fazer ações para o lado direito, esquerdo. Então, estou trabalhando aí a lateralidade da criança. Então, esse aspecto motor também está sendo trabalhado e desenvolvido. E olha que eu estou resumindo, porque há várias possibilidades. Em cima, embaixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. É impressionante o que esses jogos podem fazer. No lado emocional, tem uma experiência que eu até coloco aqui, a mãe desse aluno hoje disse que estaria nos assistindo, uma questão emocional impressionante. Um autista que não gosta do toque, que não demonstra muita afetividade, mas tem um jogo que eu vou apresentar para vocês mais tarde, em que se cria um animal para essa criança jogar. E esse animal começa a pedir para interagir com ele. E uma dessas interações é a criança fazer carinho no animal. E é impressionante você ver o autista, que muitas vezes não apresentava essa afetividade, ele querer fazer carinho no animalzinho que está no jogo virtualmente. Então, as possibilidades, elas são infinitas. As possibilidades também. E olha que eu não explorei todas as possibilidades dos jogos. Né? Eu não explorei todas. E há muitos jogos que eu ainda nem conheço. Então, até quem está nos assistindo agora, que gostaria até de dar sugestões de alguns jogos que possivelmente tem em casa, pode estar colocando aí no chat, que eu vou dar um jeito de adquirir, porque eu acho que é essa troca, e isso é bacana, né? Uma mãe de um aluno fala, olha, professor, eu comprei um jogo assim e é ótimo, meu filho está adorando, eu estou trabalhando isso e aquilo. Então, há um potencial muito grande trabalhando esses aspectos, emocional, social, psicomotor e cognitivo também. Então, essas 4 áreas são trabalhadas de forma integrada com game motricidade. Eu não estou te ouvindo. Oi, eu silenciei meu áudio porque por alguma razão tá dando eco. Ah, tá. Mas o meu, você me ouve? Eu te ouço tranquilo, mas aqui o meu, só a minha fala, tá dando eco. Aqui até... para mim tá normal. Tá normal? Tá aqui para mim eu consigo ouvir o eco. E eu não sei de onde está vindo esse eco. Eu vou tentar falar pausado, porque aí mesmo com eco, dá para quem está assistindo entender. Ok.
Perdoa a gente, olha, eu estou aqui tentando, não sei se sou melhor no Instagram, confesso. Mas a gente vai tentar. Como agora, como que a gente pode, como pais, fazer isso em casa? Sem um conhecimento pedagógico, né? Como que você daria essa instrução? Nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, onde o isolamento está acontecendo, onde as famílias estão em casa, as crianças estão em casa, e os pais estão aí, né, se reinventando também, porque em casa durante tanto tempo, meses em casa, a criança enjoa das mesmas coisas. Então, os pais também estão se reinventando como nós, professores. Então, o que eu poderia sugerir para os pais que quiserem, né, se tiverem esse videogame em casa, o Xbox, ou que puderem vir a adquirir o Xbox 360 com o Kinect pudesse fazer, é realmente assim, investir nesses jogos que a gente vai sugerir hoje, né? Em alguns deles, ou um ou outro. E eu acho, sabe o que acontece, Cris? A criança, ela gosta de brincar. Quando eu comecei a trabalhar, as crianças geralmente já gostam muito de mim como professor. Mas depois que eu comecei a trabalhar com game, que eu comecei a brincar com elas, Virou preferido. eu virei o professor preferido da escola. Então, eu acho que o pai, dentro de casa, pode não ter a didática, pode não ter a intervenção pedagógica que eu tenho como professor, mas ele tem, se ele quiser criar um vínculo com a criança de início, criar esse vínculo, querer brincar com ele, tem jogos que a família inteira pode brincar juntos. Eu acho que só o pai se dispor a se colocar nessa posição, filho, vamos hoje brincar juntos desse jogo? Acertando ou errando, porque eu, como professor, também estou sujeito a errar, né? Então, acertando ou errando, o pai que se prontificar de início a criar esse vínculo e essa interação com o filho, já está de parabéns. Eu já dou nota 10 para essa família. Agora, dando outra dica, tentar, né, fazer essa atividade. Percebe o horário que a criança está um pouco mais agitada, onde ela precisa realmente extravasar um pouco mais de energia para poder estar fazendo o jogo de game. Né? Eu sugiro que a gente tem mandado, né, várias atividades para casa para a criança fazer, que a criança primeiro dê conta dessas questões pedagógicas da escola e que esse momento da game motricidade seja um momento até mesmo de lazer. Ela não sabe de início que está sendo um lazer, mas o pai, depois que assistiu essa live, ela está percebendo que ele está aprendendo. A noção de direita, de esquerda, de cima, de baixo. Isso aí, o pai, mesmo o pai leigo, ele está percebendo isso. Quando o jogo pede para a criança imitar a feição, está trabalhando a expressividade também. Então, há várias possibilidades nesses jogos. O pular, o saltar. A criança precisa estar concentrada, ela precisa ter um foco para estar fazendo esse jogo, né? Porque senão ela não vai conseguir atingir o objetivo. Então, quando tem aquela tela na frente da televisão, que o pai coloca esse jogo, ele está trabalhando o foco da criança, porque ele fica focado no jogo, porque ele quer atingir o objetivo, a concentração dela, né? A estratégia, tem muitos jogos que tem que ter uma estratégia, né? Para poder vencer. Então, é a estratégia, tem regras. Então, o pai também está trabalhando a regra. Não é agora, é depois. Tem que saber esperar o momento certo, porque o jogo tem alguns momentos que os personagens estão conversando que a criança tem que esperar. Então, saber esperar também é importante. Então, há várias possibilidades, há vários conceitos que estão sendo trabalhados no momento em que o jogo está sendo feito. Então, assim, o pai não deve se preocupar com essa intervenção pedagógica, que isso eu já vou me preocupar. O terapeuta se preocupa com isso. O pai tem que se preocupar, nesse momento, em brincar com a criança com qualidade. Ele vai estar brincando com qualidade,
e, ao mesmo tempo, estimulando conceitos sem que a criança perceba, que é o nosso trabalho. Quando eu levo a criança lá para a sala de recursos, para fazer o atendimento com ela está achando que ela está jogando videogame. Mas eu estou ali trabalhando um monte de coisas com ela sem que ela mesma perceba. Você falou uma coisa interessante, que é a intencionalidade, né? Que os pais podem ser intencionais. Eu vou colocar esse jogo porque meu filho está precisando saber um pouco sobre regras. Ele não, necessariamente, ele pode até não ter conhecimento sobre as questões pedagógicas, né? Mas aquilo que do dia a dia, do que a gente fala tanto do currículo funcional, né? Que ele pode estar trabalhando, eu acho que é interessante, né? E essas são as dicas que você vai dar daqui a pouquinho para a gente, né? O jogo que trabalha o quê, né? Mas antes de a gente entrar necessariamente nessas dicas, eu queria que você falasse como que o professor ele pode trabalhar com a game motricidade nesse cenário agora em que a educação está sendo feita à distância, né? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Olha que coisa bacana, né? Com alunos com altas habilidades, por exemplo, eles já fazem isso e eu até aprendi isso com eles. Confesso a você que nem tudo. Eu não era, Cris, aquela criança que adorava videogame. Não era aquela criança viciada em videogame, não. Brincava quando... Meu primo era. Então, brincava quando eu ia na casa do meu primo, quando ia na casa de um amigo, mas em casa mesmo eu não tinha esse vício no videogame. Então, assim, não fui uma criança estimulada muito pelo videogame. Então, quando eu comecei a pesquisar essa proposta, que eu trouxe isso dentro da escola e comecei a experimentar, eu comecei a ver esse potencial pedagógico, mas sempre com a visão pedagógica em cima daquilo. E aí, eu comecei a aprender com os alunos, porque a gente aprende com eles. A gente não sabe tudo, né? A gente aprende com eles. E aí, esses alunos com altas habilidades, eles falavam assim, professor, você sabia que pode jogar esse jogo online? Aí eu, opa, pode. Eu converso com um menino lá do Japão, eu converso com um menino lá dos Estados Unidos. Inclusive, eu estou até falando mais inglês porque eu estou praticando com eles. Olha que coisa bacana. Então, há sim a possibilidade, neste momento, do professor que se prontificar, que goste, né, de jogar com o seu aluno através da internet com esse recurso, com a game motricidade. Ele tem esse videogame, ele pode ser acessado à internet e através dele tem como se fosse uma live onde um compete com o outro. Então, o professor pode jogar sim com o aluno, fazer essa interação com o aluno, e eles podem jogar de colega para colega. Claro, eu sugiro que com intervenção do pai, sempre. Esse mundo da internet, ele é muito perigoso, né? E a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então, claro, se for o professor, o pai vai confiar mais, mas pode não ser, pode ser outras pessoas. Então, se essa criança tiver esse recurso nesse videogame de trabalhar isso com ele, com essa criança, e deixar trabalhar online através disso, sempre com intervenção, sempre com uma supervisão da família, né? Mas eu acho muito interessante quando o aluno diz que ele está treinando inglês através desse recurso, e ele é possível sim que o professor jogue com o seu aluno online esses jogos. Muito bom. Agora, então, eu queria muito que você desse essas dicas, que você mostrasse para a gente os jogos e o que pode ser trabalhado através desses jogos. Com certeza. Ó, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Porque são muitos jogos. E cada um deles tem alguns potenciais que a gente não pode deixar de falar aqui. Por exemplo, esse aqui, ele é muito bom, tá dando para ver, ó, os Rabbids, tá vendo?
Tem 20 jogos interativos nele. Ele é muito bom para alunos, por exemplo, alunos com TEA, tá? E deficiência intelectual também. Agora, o Alan só fala com alunos com deficiência? Não. Todas, a gente diz, né, que a educação inclusiva, ela é boa porque ela acaba que todos saem ganhando com essas propostas diferenciadas, né? Então, quando o professor vai levar isso para a sala de aula, que vai trabalhar a expressão, todos os alunos podem trabalhar a expressão, né? A gente trabalha com os emojis, né, dentro da nossa prática. Então, todas as crianças... Esse jogo aqui, eu acho que ele é mais para educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental, tá? Sugiro para essa faixa etária. Então, ele vai trabalhar a expressividade, conforme eu falei, a concentração, a atenção, a habilidade de imitação. Eu tenho feito alguns vídeos até de currículo funcional, né, conforme você falou, e uma delas, acho que foi essa semana, eu falei sobre habilidades de imitação, que são importantíssimas para outros conceitos futuros que a criança vai ter. Então, através desse jogo, a gente vai trabalhar. Porque durante o jogo, os personagens pedem a criança para imitar. Então, a criança tem que imitar certinho o personagem fazendo essa atividade da coordenação motora grossa. Então, ele é muito bom. Lateralidade, a percepção visual e espacial também pode ser trabalhada através desse jogo, tá? Os Habits. Depois eu posso colocar nos comentários o nome de todos os jogos, tá bom, Cris? Por favor. Esse aqui, Cris, é aquele que eu te falei, que a gente pode trabalhar a questão emocional da criança. Tá vendo? Ele tem vários ursinhos aqui. A criança batiza, dá o nome para o ursinho. Ela precisa cuidar desse urso, e o urso pede para jogar bola junto com ela. Então, ela bate de um lado, bate de outro, ela sobe, ela desce, ela imita o ursinho também e faz esse carinho no urso. Então, esse aqui também trabalha essa questão das emoções e da afetividade, valorizando esse vínculo afetivo, que eu acho que a gente precisa trabalhar com alunos com TEA, né? Uhum. A coordenação motora ampla também, e a habilidade de linguagem receptiva também pode ser trabalhada com esse jogo aqui. Então, é muito bacana, né? A criança tem que dar uma resposta. Ela precisa dar uma resposta. E como o ursinho está querendo uma resposta para ela poder interagir, geralmente a criança responde ao estímulo com esse jogo. Eu acho ele sensacional. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o jogo que eu indico para quem mais para Fundamental 2, né? E alunos com altas habilidades de superdotação, tá? Muito bom Star Wars, porque a gente entra aí nesse mundo dos nerds do Star Wars, e eles, assim, eles são muito imaginativos, e eles entram mesmo nesse mundo. Então, assim, todos os personagens, geralmente, eles conhecem esses personagens, tá? Eles trabalham todo esse imaginário, o raciocínio. Como esse jogo ele é em inglês, aquele aluno que tem a possibilidade, apresenta uma facilidade com línguas, também pode ser trabalhado com ele, tá bom? Ele é muito bom. E pode ser jogado online. Então, pode jogar online também. Ah, que bom. Esse aqui, aluno com hiperatividade, também. Esse aqui é ótimo, que é de dança. Qualquer um de dança aí que a família puder adquirir, né? Vai trabalhar essa coordenação motora ampla, consciência corporal e espacial, a atenção e a concentração também, porque vai ter, né? Um dos objetivos é você seguir a coreografia. E tem coreografias bem fáceis até os níveis mais difíceis. Então, pode ser uma construção, né? Ele é muito bacana. Então, qualquer jogo, não precisa ser esse. Tem outros jogos de dança que podem ser estimulados também. Esse aqui eu acho muito bom, tá? Que é o de esporte, Kinect Esportes. Também recomendo para alunos com hiperatividade, e alguns jogos dele também para alunos com deficiência intelectual, mas conforme eu disse, isso serve para todas as crianças.
Eu falo porque a minha pesquisa foi em cima disso. Mas todas as crianças vão sair ganhando se for implementado esse tipo de trabalho, tá bom? Hiperatividade. Então, como são esportes, trabalha regras. Então, tem aquelas crianças que não gostam de seguir regras, mas a Ricky, ela vai aprendendo aos poucos a seguir as regras, porque no esporte ela precisa disso, né? A concentração, o foco, a consciência corporal, todas essa coordenação motora grossa e também a fina, tá? As pessoas ficam, mas a fina consegue trabalhar? Sim, tem jogos aqui que trabalham a coordenação motora fina. Esse aqui, Kinect Aventures também, ele é muito bom, tá? Para hiperatividade, também vai trabalhar a consciência corporal, a coordenação motora ampla, tá? Lateralidade também, muito bom esse jogo, tem vários desafios, é uma grande aventura que a criança vai viver através desses jogos aqui. Esse aqui é muito fofo, né? Disneyland. Esse aqui é muito bacana. Eu também sugiro que esse jogo seja mais para alunos com síndrome de Asperger, tá? E TEA também, porque vai trabalhar as emoções. A criança, ela abraça os personagens da Disney. Então aparece o Mickey, legal. A criança vai lá, abraça o Mickey conversa com ela. Eu só não acho esse jogo melhor porque ele não tem em português, ele só tem legenda. Então, se ele fosse traduzido para o português, ele ainda seria muito melhor, porque aí a gente conseguiria atingir um número maior de crianças, né? Então, essa parte emocional a gente trabalha com esse jogo. O lúdico, né? Porque vem os personagens da Disney que a criança adora. Então, o lúdico também vai ser trabalhado através desse jogo. E as interações sociais, porque esse jogo aqui também pode ser jogado por duas pessoas. Então, a família pode jogar junto, o pai com a mãe, como a gente conversou nesse momento de pandemia, o pai pode jogar com o filho, a mãe, os irmãos podem jogar juntos, e dentro da escola eu uso esse recurso. Então, chama aquele coleguinha, e o coleguinha vai e eles ficam interagindo com esse jogo da Disney. E é muito legal, porque esse jogo ele se passa no parque da Disney. Então, é uma maneira da criança entrar nesse mundo, nesse universo lúdico infantil. E, por último, confesso que esse é o meu favorito, tá? Esse é o meu favorito. E esse jogo aqui, ele pode ser jogado por crianças cadeirantes, porque todas as atividades só usam os membros superiores. Então, se a criança tiver os membros superiores, né, tiver os movimentos dos membros superiores, é possível jogar com esse jogo, porque todas as atividades dele são só usando os membros superiores. Eu trabalhei com uma cadeirante que amou esse jogo, porque em um determinado momento o personagem, né, você está em cima de um cavalo. Então ela sentia como se ela estivesse livre. Aquela tela passando, ela sentia a emoção de estar em cima de um cavalo, vivendo as emoções, as corridas, os perigos, ela se aventurando através desse virtual. Que legal. É muito bom esse jogo, joga magias, então, assim, ele vai ser para... Até o aluno também com altas habilidades gosta muito disso aqui, porque é um mundo lúdico, bem do imaginário dele. Acabou. Esses jogos, eu acredito que existam muitos outros, mas esses foi o que eu adquiri, que eu consegui estudar. Da mesma maneira que existem jogos muito bons, existem jogos ruins também, Cris. Então, eu queria falar isso com os pais. Tem muitos jogos de tiro, muitos jogos de violência, que eu não uso e não sugiro que ninguém use. Então, assim, é bom que o pai tenha um pouco dessa visão também e faça... Tá? Compreenda o que é melhor para o filho, fazendo essa seleção também na hora de comprar esses jogos. Então, assim, ficou umas dicas aqui. Eu estou falando devagar por causa do eco. Umas dicas muito boas para você, pai, mãe, ficar tranquilo em colocar um jogo para o seu filho que vai estar trabalhando habilidades com ele
ainda que ele não saiba e não perceba. Então, o professor Alan trouxe essas dicas, alguns jogos que ele conhece e que ele sabe que vão trabalhar essas habilidades. Se você não conseguiu assistir, volta lá no vídeo quando a gente acabar aqui, anota, nós vamos deixar também nos comentários, tá, para vocês. O importante é vocês como pais, nós como pais, né, utilizarmos esses jogos como um recurso para a educação da criança, para que eles possam aprender novas habilidades. Então, eles vão estar só achando que estão brincando. Mas nós, como pais, vamos estar usando esses jogos como recurso. Muito bom. É exatamente isso, Cris. Exatamente isso. Eu queria que você deixasse seus contatos, como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, saber mais. Se alguma escola quiser implementar a game motricidade, quiser consultar você, como que eles te acham? Então, Cris, eu geralmente uso esse meu Facebook, Alan Santos, como uma forma de comunicação profissional com as famílias, com os estudantes e com os colegas. Então, podem me procurar. Eu estou escrevendo um artigo sobre esse projeto, com um relato também de experiência do que a Game Motricidade está fazendo. Então, logo, logo, eu vou estar disponibilizando para leitura, tudo com, sabe, com embasamento teórico, com os resultados dessa pesquisa, com os jogos e o que cada um deles trabalha. Então, assim, com descrição, está muito bacana esse trabalho. Estou só aguardando um pouquinho, estou revendo algumas coisas e vou estar fazendo isso para vocês poderem conhecer. Eu acho que a gente precisa divulgar o que é bom, porque nessa construção pedagógica do professor, a gente precisa pensar que a gente precisa ressignificar a educação, mas isso vai vir através do quê? De um trabalho, através de pesquisa. Então, precisamos fazer essas pesquisas e também divulgar. Então, por isso que eu também estou aqui falando sobre o assunto, porque eu acho que é uma maneira de eu divulgar, mostrar que existe sim um potencial para o videogame, tá? Para a educação no uso, diminuindo até esse preconceito, que eu sei que existe, né? Você imagina uma professora, por exemplo, que não desenvolve o projeto, que não conversa, leva só o videogame para a sala de aula. Vão achar o quê? A professora está colocando as crianças só para brincar. E não é bem isso. Por isso que essa proposta precisa vir através de um projeto, precisa ser conversado com a equipe gestora e pedagógica da escola, conforme eu fiz. E os pais vão acompanhando também. Tem muitos pais, até tinha mãe que assistiu hoje a nossa live, para poder saber um pouco mais sobre esse assunto. A tecnologia vem, né? Isso aí. Cabe a nós utilizarmos de uma forma positiva, né? Tentar trabalhar para que a gente consiga usá-la de forma a aproveitar o que ela tem de bom para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Cabe ressaltar também que já existem alguns estudos que trazem aconselhamentos e direções para o tempo de exposição à tela. Então, para que tudo isso seja útil, para que tudo isso realmente consiga ser benéfico, né? É necessário que a gente observe isso, né? O tempo em que a criança vai estar em exposição a essa tela, a esse jogo. Então, vamos estar aí moderando, né? Não é porque ele pode ser útil, então, vou deixar meu filho ficar o dia inteiro jogando. Isso aí. Não é bem assim. Precisa usar de sabedoria, né? Você vê que eu trabalho quinzenalmente só esse projeto dentro da escola. Porque senão vai viciar, senão vai perder o sentido, né? E a gente não é isso que nós queremos. Exatamente. Então, esse equilíbrio é necessário, né? Em todas as áreas da nossa vida, para que a gente consiga usufruir da melhor forma possível de tudo que vem.
Porque se a gente for observar, tudo tem um ponto positivo, né? A quarentena, que foi uma coisa inicialmente tão ruim, hoje a gente consegue tirar o benefício dela, né? E assim também a tecnologia. Ela vem, se ela não for administrada da forma adequada, ela vai gerar ansiedade, vai gerar tantas outras coisas, né? Mas se nós conseguirmos, com mentes criativas como a sua, de tantos professores pelo Brasil, né? Observarmos as dicas e utilizarmos elas, a gente vai conseguir fazer um bom uso dessas tecnologias, a gente vai conseguir usá-las para a educação dos nossos filhos, né? E para fazer com que eles consigam desenvolver mais habilidades do que não desenvolvê-las, né? Do que coisas que possam vir a prejudicar. E aí, Cris, eu até gostaria de ter uma fala com os colegas profissionais de educação, Pode ficar à vontade. Enquanto nós não arriscarmos, né, porque que loucura, que louco um professor levar um videogame para dentro da sala de aula e dizer que ele está fazendo educação. A gente sabe que pela história, muitos loucos fizeram história. Então, o que parecia louco antes, depois ele foi provado, né, que era real, que era possível e que era uma verdade. Então, eu não estou dizendo que game motricidade é uma proposta que vai substituir as outras. Não, de maneira nenhuma. Ela é mais uma proposta. E é mais uma proposta de atrair aquele aluno que está totalmente desinteressado de estar na escola, desinteressado de estudar. Então, por quê? Porque as práticas educacionais, elas precisam ser transformadas. A gente está aí com uma geração digital. Nós estamos vivendo uma geração totalmente digital. Nós agora estamos dando aula por meios digitais. Nós estamos nos reinventando, nós estamos fazendo uso disso. Nós também estamos nos tornando seres digitais para poder alcançar esse aluno durante a pandemia. Então, por que o preconceito de fazer esse uso dessa tecnologia para a educação? Sendo que ela não vai substituir, ela é mais uma só para colaborar com a educação brasileira. Então, eu estou muito feliz com essa pesquisa, vou dar prosseguimento a ela. Estava trocando figurinhas com a Cris antes da gente entrar ao vivo, né, durante essa tarde. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa e pode fazer com que a indústria comece a criar software e outros jogos que atendam à educação. Mas isso precisa o quê? A indústria ela trabalha com interesse. Demanda, o interesse do público. Então, se for demonstrado o interesse na educação, né, eles vão procurar criar jogos, games que sejam mais voltados para a área da educação. Eu peguei jogos e games que não são voltados para a educação, mas eu transformei, né, dentro da intervenção, dentro do olhar pedagógico, eu os transformei em pedagógicos. Então, mas que bacana seria se a gente fizesse uso disso e eles começassem a ver um potencial de venda, porque a gente sabe que eles só pensam no dinheiro, né? Mas um potencial de criar jogos e software pedagógicos, educativos. Eu acho que a gente teria muito a ganhar na educação brasileira. Exatamente. Muito obrigada. Foi um prazer ouvir desse projeto, né, dar a oportunidade dos professores perceberem o valor que tem cada projeto que eles fazem dentro de sala de aula. Né? Então, eu queria incentivar você, professor, que faz um trabalho que você sabe que é diferente, a divulgar esse trabalho, a fazer um artigo, a procurar uma orientação acadêmica e fazer conhecido esse seu projeto, né? Porque um projeto, às vezes, maravilhoso, tá lá só naquela escola, escondido, né? Guardadinho. Então, guardadinho.
Então, assim, professor, a pedagogia, né, ela é a ciência que estuda a metodologia, a educação e os seus métodos. Então, a gente, como professor, que está ali no dia a dia, numa investigação, mesmo que não intencional, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então, eu quero convidar esse professor a se compreender enquanto cientista, enquanto pesquisador, né? E começar a fazer como você fez, anotar os resultados, a elaborar o passo a passo, né? O que foi feito, e a estar publicando, a estar fazendo artigos, a estar registrando através, né, de fotos e divulgando o trabalho de vocês, porque assim como o professor Alain, eu tenho certeza que outros professores dentro das salas de recursos, dentro das salas de aula, estão brilhando com projetos incríveis que estão ajudando inúmeras crianças, né? E a gente não está tendo ciência desses projetos. E Então, pode queria ajudar incentivar. tantas outras, né? Tantos outros colegas divulgando, pode ajudar tantos outros colegas e tantas outras crianças. Muitos pais, bacana, né? Muitos pais. Que a gente pode estar auxiliando também. Porque, embora a gente tenha um tempo muito precioso, que 4 horas que o professor passa diariamente com o seu aluno é um tempo muito precioso. Mas em casa, né, os pais também podem ajudar, e é fundamental que ajudem, que auxiliem, que estejam junto. Então, assim, divulgue, professor. Divulgue. Assuma essa sua identidade de pedagogo, de pesquisador, de cientista da educação e comece a fazer essa diferença, assim como o professor Alain, né? E tantos outros professores que estão conseguindo mostrar o trabalho de excelência que estão fazendo. Parabéns, Alain. Muito obrigado, Cris. Excelente Muito projeto. obrigado pela oportunidade. E logo, logo vai ter um artigo aí para as pessoas poderem conhecer um pouco mais, ver os resultados, ver todo o embasamento teórico, né? Eu peguei partes da LDB, das leis brasileiras de educação, então está muito bem fechadinho que esse projeto é possível. Claro, requer um investimento. No caso, eu fiz um investimento pessoal. Eu comprei o videogame, eu comprei os jogos e eu levo isso para a escola. Mas nada impede que a escola, que de repente tem a possibilidade de adquirir, que adquira esses jogos, né, para poder enriquecer. Na verdade, ela vai enriquecer mais, dando mais conteúdo, e um conteúdo diferenciado, um conteúdo dinâmico, sabe, lúdico para a criança. Eu vejo muito potencial nesse projeto e nós podemos fazer essa educação brasileira saltar em qualidade e voltar a retomar realmente uma coisa que tem se perdido, né? O interesse desses alunos para a escola. Então, vamos trazer esses alunos de volta e se tiver que jogar, tiver que usar o videogame, vai ser ótimo. Ó, eu sei que muita gente sente dor na coluna, tudo mais, mas com esse jogo vai todo mundo se movimentar. Vai ajudar, né? Vai ajudar todo mundo. Aquele que está parado, então, vai trabalhar bastante aí. E se você, professor, tem um projeto legal, quer divulgar aqui com a gente, pode entrar em contato comigo, que a gente vê, né? A gente divulga, porque a intenção dessas lives não é se autopromover, mas é sim fazer com que essas informações sejam divulgadas, alcancem o maior número possível de crianças, né, de alunos, de professores, e assim como o Alain falou, promover uma educação de qualidade, com aquilo que a gente tem de mais precioso dentro da escola, que é o material humano, que é o professor.
né? E é uma forma também de honrar o trabalho de vocês. E como o Alan falou, às vezes a gente não tem o retorno no salário, né? Mas o reconhecimento é uma coisa que ajuda muito, né? E eu digo, Cris, que a felicidade que eu vejo no olhar e no sorriso dessas crianças após um atendimento, não há salário que vá pagar isso tudo, porque é muito bonito. Eu acho que a gente já está quase chegando ao final, mas eu não poderia deixar de dizer que tudo que eu tenho e tudo que eu construí foi através dos meus alunos, através da educação. Eu até me emociono de dizer isso de verdade, porque eu tenho um amor tão grande pelo que eu faço, sabe? Eu faço com tanto amor e a recompensa realmente vem através desse sorriso, vem através de desenvolver um movimento que antes não desenvolvia. Você perceber cada evolução, e às vezes na educação especial a evolução é muito pequena, né? E a família até, eu sei que existe uma ansiedade, mas com esse projeto eu vi evoluções acontecendo de maneira tão rápida, o que ele não demonstrava com outras propostas, nessa ele demonstrou. Então, eu uso sim, continuo usando jogos pedagógicos, continuo fazendo algumas atividades na folhinha, jogos no computador, mas por que não também propor um jogo de videogame que vai me trazer resultados incríveis para o meu aluno? Então, eu gostaria de agradecer aos pais que estiveram do outro lado. Se tiver algum aluno também do outro lado, gostaria muito de agradecer e dizer a vocês que vocês me tornaram uma pessoa especial e melhor, com certeza. Hoje eu sou um ser humano, sempre fui muito bem educado pela minha família, mas se eu sou o ser humano que eu sou hoje, foi através dos alunos especiais. Eles me deram tudo que eu tenho, eu sou muito grato. Eu não poderia deixar de falar isso hoje. Porque nas outras lives que eu participei, eram sempre com vários colegas, então eu não tinha essa abertura para falar assim, né, com coração, igual eu estou falando com você. Então, como você me deixou tão à vontade, Cris, eu estou aproveitando essa oportunidade para agradecer essa comunidade escolar e tantos colegas que me apoiam, que me apoiaram. Se não fosse hoje mesmo a minha diretora que me ajudou a implementar esse projeto na escola especial, ela compartilhou uma publicação que eu fiz fazendo chamada para essa live. Ela falou: eu sempre vou compartilhar o que você faz, porque você é muito profissional, eu sei, eu conheço o trabalho. Então, assim, é aquilo que você falou, às vezes a valorização não vem através do salário, mas vem nisso, numa fala de um pai, numa fala de uma colega, num sorriso de um aluno. E aí a gente vai seguindo com a nossa missão pedagógica, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. E estamos aí. Quem quiser me adicionar no Facebook, tá aí, Alan Santos. Vai ser um prazer tê-los aqui e poder conversar com vocês e a gente poder trocar muita ideia, porque ninguém sabe tudo. Eu estou aqui para aprender com vocês também, conforme eu estou aprendendo com a Cris. Obrigada, tá, Cris? Você também. A gente segue ensinando e aprendendo, principalmente, né? Com certeza. Obrigada, Alan. Nós estamos terminando. Essa fala é realmente o que nos move. O professor é movido à emoção a cada conquista dos nossos alunos. Professor da educação especial, então, né? Aprende a vibrar com pequenas conquistas, que na verdade são imensas. Isso. Então, fica essas dicas aí para vocês. Vocês que se interessaram, querem conhecer mais o trabalho do Alan, entra lá no Facebook dele. É um trabalho maravilhoso. E um abraço para todos vocês. Educação é isso, a educação brasileira é isso, os professores se reinventando, né? Não de uma forma de fardas, né? É muito pé no chão,
com embasamento teórico, né, como você falou, deixou bem claro aí. Não é instintivo, é científico. E a gente está fazendo isso mesmo no nosso trabalho, no dia a dia, para oferecer o melhor para os nossos alunos. Nós temos conseguido, né, Cris? Temos. Os pais não podem dizer, né? Isso aí, graças a Deus. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser saber mais coisas, deixa aí nos comentários e a gente vai respondendo na medida do possível, tá? A gente vai respondendo aos pais com o maior prazer. O Alan vai deixar nos comentários também todos os exemplos, né, dos jogos. Dos jogos, é. E aquilo que eles trabalham, né, ele vai deixar lá bonitinho pra gente. E se você gostou, diga que se gostou. E a gente vai estar, em breve, repetindo, né? Sem esse eco. A gente vai aprendendo, né, Cris? Pois é. A gente falando sobre tecnologia, a gente está aí, ó, aprendendo, buscando. Pois é. Um abraço, Alan. Um abraço, boa noite, querida. E um abraço para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Abraço para todos, gente. Boa noite.